E aí, pessoal, hoje vamos falar do capítulo 11 do livro de Gênesis, um dos mais importantes da Bíblia, pois apresenta a história da Torre de Babel, a descendência de Sem, filho de Noé. Essas histórias nos ensinam sobre a soberba do homem, a fidelidade de Deus e a importância da unidade e da identidade. A história da Torre de Babel é encontrada no capítulo 11 do livro de Gênesis na Bíblia. Segundo a narrativa, após o dilúvio, a humanidade se uniu para construir uma torre que chegasse até os céus, com o objetivo de fazer um nome para si mesmo e evitarem de ser dispersos sobre a face da terra. No entanto, Deus confundiu as suas línguas, impedindo que se comunicassem, e os espalhou por toda a terra. Essa história é um alerta para a soberba e arrogância do homem, que muitas vezes deseja se igualar a Deus e fazer as coisas à sua maneira. A Torre de Babel simboliza a busca pelo poder e a vontade de desafiar a autoridade divina. Ao tentar construir uma torre que alcançasse os céus, os homens mostraram a sua ambição desmedida e a sua falta de respeito pelo Criador. A queda da Torre de Babel também nos ensina sobre a importância da humildade e da obediência diante de Deus. Quando os homens se uniram para trabalhar juntos, eles conseguiram construir uma estrutura impressionante. No entanto, a sua falta de submissão a Deus e o seu desejo de alcançar a grandeza a qualquer custo acabou levando à confusão e à dispersão. Essa história em nossa vida devemos lembrar sempre que somos criaturas limitadas e dependentes de Deus. Devemos confiar no plano divino, na sua autoridade, em vez de buscar as nossas próprias glórias e poder. A história da Torre de Babel nos lembra que a arrogância e a ambição desmedida pode levar à confusão e à ruína, enquanto a humildade e a obediência nos leva à verdadeira grandeza e realização. No capítulo 11 do livro de Gênesis também vai apresentar a descendência de Sem, filho de Noé. Depois do dilúvio, Sem teve filhos e se tornou o ancestral de muitos povos, incluindo os hebreus, que mais tarde se tornaria o povo escolhido de Deus. A história da descendência de Sem nos ensina sobre a fidelidade de Deus em manter as suas promessas. Mesmo depois do dilúvio, quando a humanidade estava corrompida e desobediente, Deus escolheu preservar a linhagem de Noé e garantir a sua descendência e se espalhasse por toda a terra. A história da descendência de Sem é um lembrete de que Deus sempre cumpre as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, a história da descendência de Sem nos mostra a importância da genealogia e da identidade, pois através de Sem continuou a linhagem da qual viria o Salvador, Jesus Cristo. E no final do capítulo aparece um dos personagens mais importantes da Bíblia, que é Abraão, o pai da fé. Então, no capítulo 11 de Gênesis, é uma fonte valiosa de ensinamento e reflexões para os cristãos. A história da Torre de Babel nos alerta sobre a arrogância e a ambição desmedida do homem, enquanto a história da descendência de Sem nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da importância da unidade e da identidade. Que possamos aprender com essa história e aplicar os seus ensinamentos em nossa vida diária, sempre buscando a vontade de Deus e a união em torno da nossa fé.